Assista agora Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Jornal do Trabalhador. Este programa que é uma iniciativa do Sindiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. A partir de agora você pode nos acompanhar pelo canal 20 da NET TV a cabo, na TV Litoral Sul, e também pode nos assistir de qualquer parte do mundo pelo tvlitoralsul.com, é o nosso endereço na internet. Na edição de hoje nós vamos falar sobre os reflexos da reforma trabalhista que passou a valer em novembro do ano passado. Vamos saber o que mudou e fazer também uma avaliação desses primeiros meses pós-reforma. Vamos falar também sobre o Sindicato dos Químicos e Plásticos, que comemora 35 anos de fundação com conquistas importantes para a categoria. Na saúde, continua o impasse entre os trabalhadores dos hospitais aqui da nossa região sobre o reajuste salarial. Desde outubro do ano passado, eles aguardam esse repasse que está sendo discutido na Justiça. E vamos falar também sobre o Sindicato dos Trabalhadores em Cartórios. Eles conseguiram um reajuste desse ano e a gente conta daqui a pouco de quanto foi. Tudo isso a partir de agora, então nos faça companhia, o Jornal do Trabalhador já está no ar. Jornal do Trabalhador. Você que nos acompanha pela internet ou pela TV Litoral Sul, pode também interagir conosco hoje, durante toda a semana, nos nossos canais que vão aparecendo aí na sua tela. Tem alguma sugestão, quer ver sua categoria sendo tratada por aqui? É só mandar o seu recado aí pra gente no e-mail ou ainda no telefone. Nosso bate-papo de hoje é com o André Diniz, advogado trabalhista, ele que é assessor jurídico do Sindicato dos Vigilantes aqui de Criciúma também. Doutor André, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Carol. Muito obrigado. Muito obrigada por estar aqui conosco, não é a primeira vez, né? Sim. E a gente agradece pela disponibilidade, doutor. Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho sobre reforma trabalhista, essas leis, a gente tem que sempre estar atento, mas sempre gera alguma dúvida, né? Principalmente para quem é leigo, né, doutor? Imagino que para os leigos ainda mais. Para nós, que somos profissionais da área, ainda tem muita coisa que está sendo discutida, muitas dúvidas, mas alguns pontos que a gente vai tratar hoje já estão bem fixos e que é importante que a gente fale por esse meio para que o trabalhador tome consciência, né? Antes da reforma entrar de fato em vigor, isso que aconteceu em novembro do ano passado, a gente tinha muita dúvida, né? Se ia, se não ia, tinha a questão da medida provisória e muitas pessoas acreditavam que não, antes de ela passar a vigorar, ia acontecer alguma coisa que mudasse, mas o fato é que essa lei, ela está valendo e ela fez mudanças profundas na CLT, né? Sim, como conversamos aqui numa outra oportunidade, né, a lei, quando foi aprovada, ela começa o período de vacatio legis, ela começa já a ser adaptada à nova realidade. E a realidade que nós temos visto no escritório de advocacia, no sindicato, é que o impacto da reforma trabalhista foi muito grande. A reforma trabalhista, ela principalmente tirou muito poder dos sindicatos, tirou muita força dos sindicatos, inclusive mexeu na questão financeira dos sindicatos. Os sindicatos hoje estão fragilizados financeiramente, muitos, né, não vou dizer que todos, e infelizmente o trabalhador está muito vulnerável nessa nova realidade. Pois é, porque às vezes a gente pensa, né, mas tirou aquele desconto na folha que eu fazia para o meu sindicato uma vez por ano, que bom, é um desconto a menos. Mas era isso que sustentava aquela estrutura que muitas vezes, não somente naquela discussão anual do reajuste salarial, estava ali fazendo uma mediação para os trabalhadores, intervindo de alguma forma por algum direito que não estava sendo cumprido, né, doutor? Sim, o sindicato, dentro da sua função, né, Carol, ele traz alguns serviços para o trabalhador, né? Ou melhor, trazia na antiga realidade, que seria a questão de homologação, a questão de orientação jurídica básica, isso tudo o sindicato ele costuma fornecer. Isso tudo tem um custo, né? O advogado que vai prestar o serviço para o sindicato, a própria questão da homologação, precisa-se dar treinamento para alguém fazer cálculos de homologação.
manutenção, tudo isso acaba tendo um custo. Não estamos nem falando na questão de enfrentamento sindical propriamente dito, que seria eventualmente uma manifestação, eventualmente uma greve, tudo isso gera custos elevados, né? Estou falando daquele custo diário mesmo, aquele custo de manutenção do sindicato, água, luz, telefone, por aí vai. É um custo elevado e algumas categorias que os trabalhadores tinham representatividade em peso, hoje estão muito fragilizadas. Os vigilantes, inclusive, infelizmente, na nova realidade, está um sindicato realmente muito fragilizado. Isso é muito prejudicial para o trabalhador, porque antes ele tinha certeza que ia recorrer ao seu sindicato e que esse sindicato ia acabar, né, entrando na discussão, fazendo esse meio de campo com a empresa, com o sindicato patronal. E agora nem sempre o sindicato vai ter estrutura suficiente para poder fazer essa discussão, né? Sim, como eu já disse anteriormente, os dois pontos que a reforma trabalhista mais teve impacto na questão sindical foi realmente a questão da retirada do imposto sindical, certo? Até uma curiosidade, eu participei das convenções coletivas dos vigilantes aí pelo menos nos últimos 2 anos, e o próprio sindicato patronal, eles têm uma contribuição que os patrões pagam para o sindicato. Essa contribuição eles não retiraram. Eles mesmos fazem questão de contribuir para o próprio sindicato, virtude, logicamente, de que eles estão fazendo ali uma união e eles estão pleiteando o próprio interesse deles, né, naquela contribuição, né? E eles aproveitam realmente da ingenuidade do trabalhador, no sentido de o trabalhador não contribuir com o seu sindicato e o seu sindicato sai fragilizado. Então, na questão financeira, o impacto foi realmente muito grande. Uma pesquisa do Estado de São Paulo, se não me engano, do dia 4 de junho agora, uma pesquisa recente, diz que os sindicatos, eles em geral, tiveram uma redução de 88% das verbas. Então é uma redução bastante sensível. Então hoje praticamente os sindicatos estão trabalhando com 1/10 do que eles recebiam a final do ano passado, e muitas vezes naquele paradigma ainda não era suficiente para manter um sindicato, hoje então muito mais difícil. A gente tem acompanhado aqui diversas categorias, doutor, e tem categorias que tinham, por exemplo, o Sindicato dos Químicos, eles tinham uma sede recreativa, está fechada, porque a manutenção, né, de um ambiente agradável, com churrasqueira, piscina que ficava à disposição, por exemplo, do trabalhador, a manutenção é muito alta, muito cara, então não tem como manter. Tem outros sindicatos que, numa união, eles tinham consultórios médicos e odontológicos, também não sabem até quando mantém, porque isso tudo era pago com essa receita que entrava, né, da contribuição sindical. E da questão de que o sindicato patronal tem um sindicato também, outro dia um convidado nosso aqui falou, o sindicato é tão bom que o patrão tem o dele. E realmente é uma coisa a se pensar, né, doutor? E contribui com o sindicato dele. Então, o trabalhador, ele festeja hoje, infelizmente, uma grande maioria que não tem consciência da importância do seu sindicato. Não preciso mais pagar um dia do meu pagamento, do meu salário por ano. Mas e o prejuízo que traz por detrás disso? E as negociações coletivas, que agora estão começando, estamos em época de negociações coletivas, o sindicato não tem mais força para chegar junto ao patrão e requerer realmente fazer um pleito firme e fácil ao patrão, porque ele não tem mais força de mobilização. Foi reduzido justamente na questão financeira. E uma segunda questão que a reforma trabalhista está sendo muito cruel é na questão da ausência de homologação, certo? Eu, como advogado, que tenho experiência, que tenho curso, que tenho os treinamentos para fazer cálculo trabalhista, muitas vezes eu demoro mais de 30 minutos, de 1 hora para fazer um cálculo trabalhista relativamente simples. As pessoas dentro do sindicato já faziam esses cálculos, já tinham uma certa dificuldade muitas vezes, mas para o trabalhador que não tem experiência nenhuma nisso, ele vai fazer a sua rescisão diretamente dentro da empresa, sem muitas vezes saber o que ele está recebendo, se está certo, se está errado. E o mais perigoso é que agora, se o trabalhador firmar uma quitação do contrato de trabalho, ele não pode nem pleitear na justiça as diferenças. Então, a reforma trabalhista, ela foi com certeza 90% para prejudicar e 10% para ajudar o trabalhador.
Doutor, para quem às vezes está nos assistindo e não acompanha alguns termos como a questão da homologação, isso funcionava da seguinte forma: o trabalhador ele era demitido, dispensado da empresa, ele levava essa conta lá no sindicato e o sindicato dava um ok? O que é a homologação, para a gente explicar, né? A homologação era o ato final de encerramento do contrato de trabalho. O trabalhador, ele já tinha recebido o valor que era de direito, ele ia até o sindicato, certo? E o patrão também ia até lá, o representante da empresa, entregava-se a documentação, entregava-se o resumo de cálculo das verbas que estavam sendo pagas para o trabalhador, o seu extrato do fundo de garantia, o seu extrato do seguro-desemprego, tudo isso era entregue para o trabalhador. O sindicato fazia conferência dos valores, calculava, conferia. Os sindicatos sérios sentam e fazem o cálculo, verificam se está tudo correto, falam, está correto, e dá o seu ok, dá a sua homologação. Isso era de fundamental importância, inclusive tinha penalidades na lei, caso o patrão não fizesse a homologação. Então, no momento que agora o patrão ele deixa de ter que ir até o sindicato, ele deixa para o trabalhador o interesse de, se eventualmente ele quiser, levar até o sindicato para conferir. Só que agora o sindicato, com uma força bastante reduzida em virtude da questão financeira, ele também muitas vezes não tem condição de dar um serviço adequado para o seu associado ou mesmo para o seu empregado que não é associado. Então, nesse sentido, não estou dizendo que todas as empresas façam esse tipo de atitude, mas muitas empresas estão obtendo vantagem. Isso ao prejuízo do trabalhador. Verdade. E, doutor, talvez uma dica para quem nos assiste é: você foi demitido, tem dúvida, não assina, procura primeiro o sindicato. O que a gente pode orientar o trabalhador nesse sentido? Bom, primeiro de tudo, se ele for assinar, quiser assinar, porque muitas vezes a empresa ela fala, não, você não vai assinar, eu não vou te entregar o papel, não vou te entregar a documentação. Assine e coloque embaixo, ressalvo para eventual ação trabalhista. Coloca simplesmente isso, ressalvo a não quitação total do contrato para eventual ação trabalhista. Para quê? Para ele se resguardar o direito de que, se eventualmente tiver alguma quitação geral de contrato, ele está se ressalvando o direito de uma eventual ação trabalhista e não está conferindo a quitação. Ou então coloca o seguinte texto, confiro quitação apenas aos valores acima apresentados. Faça uma ressalva, que é o que o sindicato já fazia naquela época, mas o sindicato falava, ó, trabalhador, aqui está errado, você pode procurar a justiça, isso aqui você tem para receber. Hoje depende da boa vontade do próprio trabalhador. Verdade. E é muito difícil para o trabalhador entender tudo isso muitas vezes e saber, não, eu preciso do sindicato, eu preciso de alguém que me represente, eu preciso de um advogado de confiança, porque às vezes trabalhou tantos anos na mesma empresa, né, confiou sempre naquele setor de recursos humanos, naquele patrão, e às vezes o patrão também não vai errar por querer, né, vai errar sem querer muitas vezes, e aí depois, para discutir uma questão assinada, como o senhor falou, a quitação feita, não tem mais como, né? Sim, eu vou dizer na questão de... Estamos trabalhando com empresas de boa fé, mas infelizmente existem muitas empresas que trabalham de má fé. Algumas empresas, elas fazem determinada sonegação trabalhista para todos os seus trabalhadores. Se porventura uma parcela deles for para a justiça, eles fazem acordo, ou eventualmente, se foram condenados, pagam. Mas existem muitas empresas, infelizmente, que se aproveitam da fragilidade do trabalhador para realmente tirar proveito. Mas vamos dizer nas empresas que realmente atuam de boa fé. Infelizmente, às vezes uma coisa simples, que o próprio setor pessoal da empresa não tem o conhecimento adequado, muitas empresas, às vezes de menor porte, não tem um departamento jurídico para falar para eles, faça assim, faça aquilo, paga aquilo outro, às vezes acaba passando realmente muita coisa, às vezes não pela má fé, mas pelo descuido da própria empresa. Isso é inevitável. Verdade. E doutor, como o senhor disse, pelo menos 80%, 90% dessa reforma foi prejudicial ao trabalhador. Sim. E no começo não parecia tanto assim, mas a gente já teve uma medida provisória, né, que deu alguns direitos por mais algum tempo para gestantes, por exemplo, que trabalhavam em locais insalubres e tal. Só que aquela medida provisória, ela também já acabou o prazo dela, né? Sim, ela tinha validade de 120 dias,
Então, a reforma trabalhista entrou em vigor, salvo engano, em 11 de novembro. A medida provisória ela acabou ali por meados de março. E, a partir de então, começou a valer o texto original da reforma trabalhista. Entre elas, a questão da indenização por danos morais, que é até um ponto bastante interessante. E a indenização por danos morais, hoje, ela está vinculada ao salário do trabalhador. Então, assim, num país onde a maior parte das pessoas ganha ligeiramente acima do salário mínimo, uma indenização por danos morais, por mais que chegue a até 50 vezes o salário do trabalhador, muitas vezes nós estamos falando de um trabalhador que morre e que a família vai receber uma indenização de 50 mil reais, que é uma indenização ínfima para a morte de uma pessoa. Verdade. Isso seria um teto para as indenizações agora, segundo o texto, doutor? Segundo o texto, sim. Mas já existe uma discussão, inclusive pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que esse trecho da reforma trabalhista é inconstitucional, por causa que ele viola a questão da dignidade da pessoa humana, viola totalmente o poder do juiz definir os critérios de indenização. Então existe uma discussão muito forte nesse sentido. É uma tendência que esta parte da reforma trabalhista no futuro próximo seja declarada inconstitucional e aí ela perde a validade. Como essa questão, tem outras que são discutidas ainda no meio jurídico, que os advogados, os juízes discutem se pode, se não pode, que a gente possa ter uma esperança, digamos assim, doutor, que tenha uma mudança? Carol, a reforma trabalhista ainda tem muita coisa que está realmente necessitando formar um entendimento, uma jurisprudência, é o que a gente diz. Ela é muito recente para nós termos uma jurisprudência já consolidada. A jurisprudência muitas vezes demora 4, 5 anos. O antigo texto da CLT ele tinha 70 anos e a jurisprudência ainda não era toda definida. Então, tem muitas coisas que eu acredito que sim, mas algumas coisas, infelizmente, eu acredito que não vamos ter muito mais chance de retorno, principalmente a questão de adicional noturno prorrogado, essas coisas que nós tínhamos antigamente, alguns benefícios, infelizmente, eu acho que nós não vamos ter de volta. E, doutor, muitas pessoas, às vezes, até quem nos assiste, perdeu um emprego, saiu, foi demitido e, às vezes, tem medo de procurar justiça, procurar os seus direitos, embora acredite que tenha. Uma vez a gente sabia que isso era mais acessível, né? As pessoas saíam, tinham alguma dúvida, procuravam uma orientação jurídica, o advogado dizia, não, você tem direito, vamos fazer um pedido assim e tal. E hoje as pessoas têm muito receio, até pelaquela questão que se diz muito, se você perder, se não provar, vai ter que pagar o seu advogado e da empresa. E até dados, né, a gente estava discutindo isso antes de começar, mostram que as pessoas não têm procurado a Justiça do Trabalho. Isso é uma prova de que as pessoas estão mais acanhadas ou, por outro lado, se diz também que, não, realmente a pessoa exagerava, o público, o trabalhador procurava demais a Justiça do Trabalho sem ter motivos. Nós temos 3 questões aqui. A primeira seria que realmente existe uma diminuição das demandas trabalhistas em virtude da dificuldade do acesso à justiça. Tá? Seria o quê? Muitos dos documentos que vão fazer prova de algumas questões no processo, eles estão em poder da empresa. Controle de ponto, os próprios olerites, muitas empresas disponibilizam apenas pelo meio virtual. E se o trabalhador ele é admitido, o acesso é bloqueado, então o trabalhador não vai ter acesso àquilo ali. Mesmo documentos como LTCAT, que seriam as condições do ambiente de trabalho, para saber se a insalubridade eventualmente é paga corretamente, tudo isso são documentos em poder da empresa. Então, de certa forma, o advogado hoje está fazendo um certo trabalho de chute. Ele vai chegar, não, eu acredito que o meu empregado tenha mais ou menos isso aqui de direito. E pede naquele sentido, correndo o risco muitas vezes de pagar a sucumbência em cima do que ele perder. Porque a sucumbência ela pode ser total e ela pode ser parcial. Se eu pedir 100 e eu ganhar só 50, eu sou sucumbente de 50 também. Então existe essa questão que tornou a relação processual muito injusta. Existe também a questão dos trabalhadores, muitas vezes eles estarem alienados da questão da legislação específica. Por exemplo, a convenção coletiva, a convenção coletiva ela traz vários direitos que o trabalhador tenha e que às vezes ele não tem acesso. E aqueles direitos da convenção coletiva, hoje eles estão com vigor tão grande ou maior que a lei. Então, muitas vezes, o próprio empregado ele não tem ideia, qual que é a minha convenção coletiva, qual que se aplica ao meu caso. Entende? Então, o trabalhador está muito, realmente disperso na questão de legislação.
A questão da convenção coletiva, a gente tinha, por exemplo, o sindicato dos químicos. Era uma para todo mundo. Hoje ainda é assim ou cada empresa pode ter a sua convenção com os seus empregados, por exemplo? Carol, eu acredito que esse programa até seria um programa inteiro para falar de convenção coletiva. Mas a convenção coletiva, ela tem, via de regra, duas situações que você vai direcionar a convenção coletiva. Certo? A regra geral seria, a convenção coletiva se aplica à finalidade da empresa. A convenção coletiva que a empresa exerce atividade. Vamos supor, os jornalistas, eles seguem a convenção coletiva do jornalismo. Certo? Os químicos seguem a convenção coletiva dos químicos. Agora, por exemplo, nós, o Sindicato dos Vigilantes, o vigilante que trabalha dentro de uma empresa de química faz a vigilância à noite. Ele vai seguir a convenção dos químicos? Não. Ele é considerado a exceção à categoria especial, à categoria específica. Então, aquela categoria, por ter algumas peculiaridades, como, por exemplo, no caso dos vigilantes ser regido por lei própria, a Lei 7.102, ele é remetido à Convenção Coletiva do Sindicato dos Vigilantes, certo? A Convenção Coletiva, ela tem algumas peculiaridades também, que ela pode ser regional, ela pode ser estadual e ela pode ser também por categorias. Por exemplo, o Sindicato dos Comerciários aqui de Criciúma, eles têm, se eu não me engano, 3 ou 4 convenções coletivas diferentes, uma para cada tipo de estabelecimento. Se eu não me engano, para o comércio em geral é uma, para as farmácias é outra, enfim, vai por categorias, existem subdivisões. E ainda existe a possibilidade do acordo coletivo de trabalho com a própria empresa, entre o sindicato e uma empresa. Então, a gama de normas a serem aplicadas é imensa hoje. E aí, por isso, também é muito importante que o trabalhador busque informação, né? Eu sempre, por exemplo, sou jornalista, sempre que fecha a convenção dos jornalistas, eu leio todo o texto, porque ali não vai falar só do reajuste, que na verdade todo mundo fica preocupado, né, com o reajuste, quanto que vai vir no meu salário e tal, mas vai falar de feriado, vai falar de folga, vai falar de férias, vai eventualmente trazer um direito que eu não saberia se eu não lesse aquele documento, e a gente sabe que às vezes isso não é fixado no mural de uma empresa, por exemplo, não chega na mão do trabalhador, mas ele tem, por exemplo, a opção de acessar o site do seu sindicato e buscar esse documento e deve ler esse documento, né, doutor? Sim, o trabalhador hoje ele tem várias questões que são tratadas por convenção coletiva. O salário é só o começo delas. Horas extraordinárias. O pagamento do adicional de horas extraordinárias é regulado por convenção coletiva, certo? Aquela velha regra dos 50% de adicional é uma norma que é relativizada, certo? O valor do vale alimentação, certo? Tudo isso ele pode ser adotado por convenção coletiva. Então, muitas vezes o trabalhador ele está apenas focado na questão salarial, tem muitos outros direitos envolvidos por trás que ele não tem noção. O Sindicato dos Vigilantes, por exemplo, está previsto um vale alimentação de R$ 21,50 que os trabalhadores muitas vezes eles não têm conhecimento. Ou mesmo que o próprio sindicato fornece gratuitamente para os seus associados um serviço de odontologia, um serviço de medicina. E isso tudo está previsto na convenção coletiva. Até no ano passado existia um subsídio, inclusive, das empresas para custear esse serviço. Hoje não existe mais, mas está previsto que os trabalhadores têm direito a esse tipo de serviço. Algo que ninguém sabia. Entende? Muitas vezes, então, o vigilante, até me dirijo agora aos vigilantes, tem direito a, logicamente sendo associados ao sindicato, a usufruir de um convênio odontológico praticamente gratuito. Muitos serviços gratuitos. Certo? Eu, por exemplo, tenho um convênio com o Sindicato dos Vigilantes que eu faço consultas gratuitas para vigilantes. Então, muitas vezes, isso eles não têm conhecimento. E às vezes é falta de interesse. A gente, enquanto trabalhador, erra também bastante nisso, né, doutor? De não ler a respeito, não se interessar, não buscar saber o que eu posso e o que eu não posso, a não ser numa situação extrema. Ah, não, agora eu acho que me fizeram alguma coisa errada. Aí eu vou buscar uma orientação, né? Sim. Felizmente é uma prática. O brasileiro muitas vezes só vai atrás do prejuízo a hora que já está feito. Mas aí, às vezes, para consertar... Mas, enfim... A gente dá a informação para o trabalhador e a gente peça, por favor, procure seu sindicato, se filie ao sindicato. O sindicato precisa de dinheiro para se manter e o sindicato
A maior parte deles são sérios, pretendem dar um suporte adequado para o trabalhador. Doutor, com relação a doenças laborais, também mudou alguma coisa? A questão de perícia, que o trabalhador às vezes, né, vai precisar contratar uma perícia para provar que ele teve uma doença enquanto trabalhador daquela função. Isso também teve mudanças com a nova regra? Sim. A perícia médica, né, primeiro eu vou fazer uma análise geral para o trabalhador poder entender. A perícia médica, via de regra, ela é acompanhada por médicos assistentes das partes. Então vamos dizer, um vigilante que, bem comum na categoria que eu represento, desenvolve, vamos dizer, uma doença psiquiátrica, porque trabalha sob pressão, trabalha sob estresse, sob medo, muitas vezes desenvolve uma doença psiquiátrica. Vai buscar uma reparação na Justiça do Trabalho. Ok, o juiz automaticamente, quando existe a alegação de doença laboral, ele manda fazer uma perícia médica. Isso é pacífico dentro da Justiça do Trabalho. O juiz quer a confirmação de um médico nomeado por ele. Certo? No dia em que o trabalhador vai fazer aquela consulta com o médico nomeado pelo juiz, certo? As partes, tanto o trabalhador quanto a empresa, têm a possibilidade de indicar um médico da sua confiança para acompanhar a perícia. Só que daí nós já temos o primeiro problema. A empresa tem aporte financeiro para pagar um médico para ir lá no dia da perícia e acompanhar. E o trabalhador? Muitas vezes não. Médicos, infelizmente, é uma mão de obra cara e cobram um valor elevado. E o que acontece é que dentro desse paradigma existe o trabalhador, ele está vulnerável, ele tem uma menor capacidade de produzir prova e muitas vezes ele acaba sendo sucumbente, mesmo tendo razão naquela questão. E o que acaba acontecendo é que o trabalhador ele é responsabilizado por todas as custas, além dos honorários do advogado do trabalhador da empresa. Então vamos dizer, se o juiz nomeia o perito para fazer determinado serviço, uma perícia médica é cara, e temos perícia de R$800, de R$2.000, de R$5.000, o trabalhador vai responder por esse custo também. Então foi um ponto que infelizmente a reforma trabalhista foi muito cruel com o trabalhador. Parece que tudo isso deixa a Justiça do Trabalho inacessível para muitos trabalhadores, né, doutor? Com certeza, fica inacessível e mais que isso, fica uma terra onde a empresa que já tem as suas vantagens em virtude da capacidade financeira, tem ainda mais vantagens e consegue fazer a sua capacidade financeira lhe favorecer dentro da justiça. Não, logicamente, por meios ilícitos, mas em virtude de ter capacidade de produzir mais provas que o trabalhador. Infelizmente, nesse sentido, ele está prejudicado hoje. A gente está conversando aqui com André Diniz, ele é advogado trabalhista. A gente vai para um breve intervalo e voltamos com mais informações, com mais discussões aqui a respeito desse assunto. Não saia daí, é importante para você aprender e ficar atento no seu dia a dia, na sua profissão também. É rapidinho, a gente volta já. Jornal do Trabalhador. Depois que toda a chuva cai, o céu clareia e se pode ver uma mudança, um poder e tudo é possível. Não há nada
A igualdade nos une, o sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e região. Sintiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Jornal do Trabalhador. Olá, boa noite a você que nos acompanha nesse Jornal do Trabalhador. Esse programa que é uma iniciativa do Sintiacre, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação de Criciúma e região. Você pode nos assistir pela TV Litoral Sul, o canal 20 da NET TV a cabo, ou ainda pode nos acompanhar de qualquer parte do mundo pelo nosso portal tvlitoralsul.com. Na edição de hoje a gente recebe aqui o Dr. André Diniz, ele que é advogado trabalhista, é assessor jurídico também do Sindicato dos Vigilantes, está nos ajudando a entender um pouquinho da reforma trabalhista, das mudanças, aquilo que a gente tem direito, aquilo que não tem mais. E doutor, muitas dúvidas surgem todos os dias, eu imagino, e às vezes a gente recebe algum advogado aqui, alguém da categoria que diz: é difícil para a gente também entender toda essa mudança. Para você, depois de 6 meses, já deu para digerir tudo ou ainda não, doutor? Não apenas não deu para digerir todo o texto, mas a questão de interpretação do texto é um problema muito grande, por causa que o texto da lei, ele de certa forma ele é feito para não ser um texto específico, ele é um texto abrangente. Por quê? Porque não é impossível o legislador fazer texto de lei para que se preveja cada situação que acontece no dia a dia. Então, é justamente por isso que a legislação ela precisa ter um texto aberto. Então, assim, a gente tem vários problemas ainda com a interpretação da lei. Isso realmente ainda, e também a questão de jurisprudência, saber como os juízes estão interpretando a lei, isso ainda é um problema muito grande. E cada profissional tem, né, a sua história, a sua trajetória e vê as coisas de um jeito, tanto o advogado quanto também o juiz, né? Não é fácil saber o que vai sair da decisão do juiz, por exemplo, o que o advogado da outra parte está pensando, porque realmente interpretação é algo que vai muito da pessoa e da trajetória dela também, né, doutor? Veja bem, aqui em Criciúma nós temos 8 juízes do trabalho. São 4 varas, cada vara tem 2 juízes. Tem uma questão aqui em especial que o sindicato dos vigilantes aqui está tratando, uma questão de vigilância em si, e que nós temos decisões diferentes em uma vara e decisões diferentes na outra. Entre si, uma decisão em um determinado juiz eu ganho, com um determinado juiz eu perco. Então, isso, de certa forma, envolvendo a reforma trabalhista, ficou realmente uma confusão, por causa que os juízes, a gente já tinha uma determinada previsibilidade dentro do antigo texto, sabia como cada juiz pensava sobre determinado assunto. Isso é algo que os advogados, pela prática, vão naturalmente desenvolvendo. Agora a gente está realmente procurando entender como cada juiz entende mais ou menos, mas realmente é algo que ainda está muito disperso. E a gente tem que ter muita responsabilidade nesse sentido, porque nós estamos tratando da vida do trabalhador. Então a gente tem que ter muito critério e é algo que está realmente preocupando muito os advogados trabalhistas aqui de Criciúma.
Pois é, essa reforma ela traz mudanças significativas na CLT, como a gente já falou, mas como o senhor acaba de colocar, ela traz decisões e mudanças importantes na vida das pessoas, né? Que às vezes a gente sabia mais ou menos, como você falou, a linha, o que dava, o que não dava, e agora a gente meio que tem que adivinhar, tem que esperar para ver. Isso tudo é muito difícil para o advogado, mas também para o trabalhador que às vezes não consegue acompanhar a dimensão de tudo e fica naquela espera, porque às vezes também demora, né, doutor, de saber o que vai acontecer daqui para frente, né? A reforma trabalhista, de imediato, ela trouxe duas questões que a Justiça do Trabalho hoje ela se especializou muito. Né? Até mesmo no antigo texto da reforma da CLT, ter uma advocacia trabalhista de qualidade já era algo um pouco difícil. Por quê? Porque são muitas coisas que envolvem os direitos dos trabalhadores. São muitas questões pequenas que nós temos que, enquanto advogados, dominar. Você tendo isso, você tem o requisito legal. Aí nós colocamos ainda a norma coletiva sobre isso, né? Então a norma coletiva ainda você tem que saber interpretar a norma coletiva. E assim, Carol, a reforma trabalhista, ela realmente filtrou muito os advogados trabalhistas. Teve muito advogado que atuava na Justiça do Trabalho, mas que por não ter a mesma afinidade, a mesma experiência que alguns advogados, especialmente nós, advogados de sindicato, alguns advogados deixaram de atuar nessa área, infelizmente. Então, assim, a dica que nós damos para o trabalhador é: procure um advogado que entenda sobre não apenas a questão trabalhista, mas que entenda da sua categoria. Por causa que agora cada categoria, ela bem dizer, tem uma norma específica. Então, procure um advogado que entenda daquela categoria. E advogados bons em Criciúma são o que não falta, desde que entendem sobre aquela categoria, né? Dica muito importante, aliás, né? E, doutor, algumas outras mudanças também, elas aconteceram com relação a férias, por exemplo, né? Muita gente tem dúvida, eu posso pegar férias de 30 dias como eu fazia antes, eu posso pegar só uma parte. O que essa nova regra diz a respeito das férias? Bom, a princípio, a questão de férias, em especial, Carol, ela é um atributo da empresa. Tá? A empresa determina quando o trabalhador vai tirar férias, não o contrário, né? Então, assim, a empresa via dentro do seu planejamento do ano o mês que seria mais adequado para aquele determinado trabalhador tirar férias. Então, assim, muitas vezes o trabalhador no setor tem um trabalhador só, e que é um setor que às vezes a empresa inteira precisa daquele setor. Se aquele trabalhador resolve tirar férias no mês que tem mais movimento, a empresa vai ter um grande problema. Então a empresa, até hoje, ainda é assim, a empresa decide a forma como vão ser concedidas, o período que vai ser concedido as férias. O que a reforma da CLT nos trouxe? Ela deu a possibilidade de nós dividirmos os 30 dias de férias anuais em até 3 períodos, desde que um tenha pelo menos 14 e nenhum deles tenha menos de 5 dias. Então essa é a regra. Se o trabalhador, dentro do período chamado período de gozo, seria o quê? Ele adquire o direito a férias de 1 ano de trabalho, dali em diante ele tem mais 1 ano para usufruir das férias. Então, dentro daquele 1 ano, a empresa pode dar 15 dias, depois dar mais 7, depois dar mais 8, sem problema nenhum. Ou dar 15 dias, mais 10 dias e mais 5 dias, sem problema nenhum. Então, pode ser dividido dessa forma, e é uma mudança que é uma das poucas mudanças, ao meu ver, que favorece, de certa forma, o trabalhador. Por causa que se o trabalhador ele tem possibilidade de ter férias divididas 3 vezes por ano, em tese ele consegue trabalhar com um pouco mais de disposição, um pouco mais descansado, né? Perfeito, mas as férias elas ainda não podem passar daquele 1 ano, né? Como o senhor falou, tirei férias agora, daí vou trabalhar mais 12 meses, adquiro direito a outra. Antes de vencer, como a gente fala popularmente, eu tenho que tirar minhas férias, seja de 10, 15, de 7 dias. Antes de, popularmente conhecido, vencer as férias, seria, tecnicamente falando, o período de gozo, certo? Aquelas férias elas têm que ser gozadas, sob pena de pagamento em dobro. Né? É uma possibilidade que, em tese, ainda está prevista. Outra dúvida que muitas vezes as pessoas têm, doutor, é assim, a empresa definiu que as minhas férias são em julho, por exemplo. Ok, né? A empresa define e tem esse direito. Mas quando que a empresa me avisa que eu tenho férias?
ela tem que avisar com antecedência, né? São 30 dias que ela tem que avisar de antecedência, tá? E essa regra aí, em tese, ela é normal. A exceção é que existe a possibilidade de ser convencionado em convenção coletiva de maneira diferente. Se, porventura, a convenção coletiva prevê que a empresa tem que dar pelo menos uma semana antes o aviso de férias, está valendo, é o que está na convenção coletiva. Certo. E quem tira férias também tem um bônus, digamos assim, aquele valor, né, a mais que recebe naquele salário. Aquilo ainda está valendo, doutor? Sim, ainda está valendo. Agora, a questão de como aquele valor que vai ser pago, sendo que são 3 períodos de férias, isso aí ainda tem muita discussão em cima. Há quem entenda que vai ser integral na primeira parcela de férias, há quem entenda que vai ser proporcional a cada período que ele vai usufruir. Então isso daí ainda está em aberto. Sempre lembrando, o ideal é que se convencione isso em convenção coletiva e que se siga o que está combinado na convenção coletiva. Mais uma vez, a gente dá essa ênfase na importância da convenção coletiva. Pois é, quanto mais as coisas estiverem claras, colocadas, né, num papel que todo mundo tem acesso, é mais fácil para todas as partes, não só para o trabalhador, né, doutor? Sim, uma coisa assim da reforma da CLT que nós temos que levar em consideração é que ela te dá a possibilidade de discutir as regras do jogo. Mas é aquela coisa, né? O dono da bola sempre se dá melhor, né? Então, essa discussão que deveria ser uma discussão justa, uma discussão que dá a possibilidade do trabalhador levar as suas demandas e da empresa também trazer o que vai ser bom para ela, infelizmente, já participei de negociações coletivas, as empresas sentam e falam, é isso que nós oferecemos. E muitas vezes, para tirar alguma coisa a mais daquilo, é muito difícil. Verdade. E doutor, algumas empresas elas têm férias coletivas. A regra de tudo que a gente falou até agora vale para essas empresas que têm férias coletivas também, que todo mundo tira férias junto, por exemplo? Bom, as férias coletivas, a princípio, o ideal é que elas sejam convencionadas em convenção coletiva, né? Existe uma exigência nesse sentido, né? Mas agora pode ser também feito uma convenção individual da empresa com os seus trabalhadores e ser feito as férias convencidas coletivas sem problema nenhum. Inclusive a questão de pagamentos, tudo isso vai ser feito diretamente com a empresa e trabalhador. Até eu acho bem favorável a questão de férias coletivas, por causa que se dá a possibilidade de uma previsibilidade para o trabalhador de quando ele vai ter férias. Então vamos dizer, os trabalhadores do comércio, eles têm um final de ano geralmente que é mais trabalhado, certo? Mas no começo de ano, que é geralmente a época onde as pessoas às vezes estão pagando aquelas contas inerentes a começo de ano, imposto de renda, etc., aí eles costumam dar férias coletivas muitas vezes para os trabalhadores. Então, muitas vezes os trabalhadores eles têm a previsibilidade de quando eles vão ter férias, e isso é bom. Legal, é verdade. Doutor, às vezes as pessoas, a gente já falou da questão de demissão, né, de final de contrato de trabalho. Das pessoas que são demitidas, na maior parte delas, elas têm direito àquela, agora me fugiu o nome, quando a gente recebe seguro-desemprego, perdão. Sim. E isso ainda está valendo? As pessoas ainda têm direito da mesma forma ou teve alguma mudança com relação a essa nova regra trabalhista para o seguro-desemprego? Não, o seguro-desemprego ele não pode ser motivo de convenção coletiva. Não pode ser convencionado, né? E o seguro-desemprego ele está previsto da mesma forma. Não mudou nada, então, não mudou. Né? Certo. Doutor, para quem está nos acompanhando, às vezes tem alguma dúvida... Até, desculpa te interromper, Sim. Tem uma situação que mudou que eu me recordei agora, que se for feita aquela demissão por acordo, né, que seria a demissão onde a empresa e o trabalhador chegam a um consenso pelo fim do contrato de trabalho, nessa situação não tem seguro-desemprego. Não tem seguro-desemprego. Não tem seguro-desemprego. Então é algo que tem que se tomar cuidado. Só quando o trabalhador é demitido mesmo, né? Sem justa causa. Perfeito. Porque na justa causa também já tem diferença, né, doutor? Sim. Até inclusive uma questão que o próprio Sindicato dos Vigilantes está prevendo em convenção coletiva é o quê? É que muitas vezes os trabalhadores eles são vinculados a determinada empresa e aquela empresa tem um determinado tempo de contrato. Vamos dizer agora, tivemos uma mudança do contrato da empresa que presta serviço de vigilância para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então nós estamos aí numa preocupação tremenda com pelo menos 2.000 trabalhadores da nossa região. E o que acontece? A Convenção Coletiva dos Vigilantes ela já prevê a possibilidade de, se aquele trabalhador que hoje trabalha para a empresa A
vai começar a trabalhar por empresa B, certo? A rescisão automaticamente ela é feita naquele molde de 20% da multa. Isso para quê? Para preservar o emprego do trabalhador, certo? Então a gente conseguiu articular isso com o Sindicato dos Patrões, para quê? Para justamente, se o empregado ele está na empresa A e conseguir se fazer um acordo com a empresa B, então ele vai sair de uma empresa, vai entrar na outra e vai continuar trabalhando no mesmo lugar que ele está hoje, ele tem uma diminuição dos seus direitos, mas garante o emprego dele. Verdade, muito importante. E tem muita coisa que mudou também com relação àqueles contratos temporários, né? Às vezes por dias, às vezes, eu já vi vaga de emprego agora para trabalhar só no sábado e no domingo, quando a empresa chamar. Isso causa muita dúvida também ainda, né, doutor? O famoso trabalho intermitente, eu vou te dizer, o trabalho intermitente é algo que, por enquanto, ainda não está dando tanta dor de cabeça. Por quê? Porque é uma das situações que também estão sendo discutidos a nível de Supremo Tribunal Federal, a sua constitucionalidade. Por quê? Porque é uma clara violação à proteção do trabalho. Então é algo que está numa tendência para caminhar para a inconstitucionalidade. Mas muitas empresas já estão fazendo uso. Principalmente, eu vou dizer, um ramo que está ocorrendo bastante isso, ramo de fast food. Então, o ramo de fast food, eu já vi outro dia um anúncio de contratação de 50 trabalhadores intermitentes. Então, são pelo menos, numa condição dessa, pelo menos 40 ou 50 trabalhadores que perderam emprego numa condição que era um pouco melhor e que vão ter um trabalho hoje mais precarizado, que nós chamamos na Justiça do Trabalho, né? Pois é, e no começo se falava muito que essa reforma trabalhista ela ia facilitar o acesso ao emprego, porque às vezes a pessoa não era contratada, porque a empresa tinha muitas exigências, muitas regras a cumprir, não podia contratar um trabalhador para fazer um serviço temporário ali, intermitente para ela. Mas na verdade a gente tem visto muito mesmo, né, doutor, de empresas demitindo trabalhadores para contratar temporários. E se isso acontece, não melhora a questão do emprego, não aumenta o número de vagas, a questão do desemprego no Brasil fica na mesma ou até pior, né? Eu não gosto muito de abordar a questão política, mas aqui a gente não tem como escapar. O governo realmente vendeu sardinha por salmão. Infelizmente, assim, eles trouxeram, o governo federal trouxe a questão de que vamos criar empregos, mas com que qualidade esses empregos? Essa é a questão. Então, nada adianta você demitir um trabalhador que hoje trabalha 8 horas e contratar 3 intermitentes. Para a questão de estatística, são 3 pessoas empregadas, mas são pessoas que podem simplesmente não ter 1 hora trabalhada e não receber nenhum real em um mês. Então, estatística, a gente consegue dar um jeitinho, mas na realidade, os trabalhadores, a qualidade dos trabalhos caiu muito. E, infelizmente, assim, em questão de trabalho, o que importa é gente trabalhando, gente recebendo, economia girando, e isso não está acontecendo. Foi feito, literalmente, foi mascarado o problema. Não verificamos nenhum aumento de emprego, muito pelo contrário. Está caminhando na contramão, são pessoas que estão perdendo emprego de qualidade para serem contratadas em situações muito menos favoráveis. E a gente pode se perguntar a qualidade de vida dessa pessoa, né? Porque uma vez ela sabia que pelo menos no final do mês ela ia receber X, ela tinha trabalhado tanto, a empresa, né, às vezes, tá bem ou não tá, mas ela fez serviço dela, às vezes não ganhou uma comissão, mas tinha aquele salário base. E hoje o trabalhador, muitos deles acabam sem ter isso, né, doutor? Sem saber quanto que vai ter no final do mês, se vai dar para pagar o aluguel, se vai dar para pagar a prestação do carro, porque mudou muito e mudou rápido, né? Sim, o que eu costumo dizer, até dizia isso antes da aprovação da reforma da CLT, e agora mais do que nunca. O que aconteceu é que se formalizou o bico, literalmente, se formalizou o trabalho informal. Então, isso não quer dizer necessariamente que temos mais pessoas empregadas, que temos mais pessoas obtendo renda. O que nós temos é que um número que era desagradável para o governo, que é o número de desempregados, foi maquiado e hoje a tendência é que comece a cair, mas que na realidade vamos criar um verdadeiro exército de trabalhadores miseráveis.
Doutor André Diniz, agradeço mais uma vez a tua participação aqui conosco. O assunto é sempre muito sério, né? Mas a gente agradece a possibilidade de poder entender um pouquinho mais. Tenho certeza que quem está nos assistindo absorveu a nossa conversa aqui, a nossa informação, e que a gente fica aqui, né? Faz votos de que o trabalhador busque sempre informação, faça parte do seu sindicato, fortaleça o seu sindicato para poder representá-lo a hora que ele precisar, porque a coisa não está fácil, né, doutor? Sim, e fica aqui um apelo para que o trabalhador se conscientize. O seu sindicato precisa do auxílio financeiro da categoria. Muitas vezes R$30, R$40 que o trabalhador ele vai deixar, na verdade, de, vamos dizer, comer um lanche com a família, mas que pode se reverter em um proveito pessoal muito maior, principalmente na questão de negociações coletivas, principalmente na questão de benefícios que o sindicato oferece. Lembrando que hoje os sindicatos estão voltando às suas raízes, tendo que lutar pelos trabalhadores, tendo que lutar para ter a graça dos trabalhadores. Mas o sindicato precisa do apoio, senão, infelizmente, não vai conseguir fazer o trabalho que lhe compete. Tá certo, doutor. Obrigada, um bom trabalho e até a próxima. Muito obrigado, Carol. Esse é o doutor André Diniz conversando conosco aqui nessa nosso bate-papo principal do Jornal do Trabalhador. A gente tem mais um breve intervalo e na volta a gente fala sobre a situação dos trabalhadores da saúde que ainda não receberam o reajuste do ano passado. Vamos falar sobre o Sindicato dos Trabalhadores Químicos e Plásticos que completa 35 anos e outros assuntos também rapidinho depois do intervalo. Jornal do Trabalhador. Você lembra dos nossos sonhos, nosso amor guardado aqui no meu coração. Nada mais tem valor, aprendendo a viver com o bem e o mal a nos seguir. Você lembra? Você lembra? Você lembra da promessa de cumprir, de ficar aqui com as crianças? Eles só vão agradecer. Cada dia traz algo especial e uma graça pra se dar. Você lembra? Você lembra? A igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sintiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Jornal do Trabalhador.
Olá, boa noite. Esse é o Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha aqui no canal 20 da NET TV a cabo, a TV Litoral Sul, e também pode nos acompanhar pelo nosso portal tvlitoralsul.com. Este programa é uma iniciativa do Sindiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e região. Olha, a gente vai falar sobre o Sindicato dos Trabalhadores Químicos e Plásticos, que completou 35 anos, nesse que é um dos momentos mais críticos da história do movimento sindical brasileiro. A comemoração foi no dia de ontem, terça-feira, e o sindicato, que representa então trabalhadores da indústria plástica, química e farmacêutica de Criciúma e região, representa mais de 11 mil trabalhadores que produzem riquezas em mais de 30 indústrias em 29 municípios, 300 indústrias, em 29 municípios de Santa Catarina. Segundo o presidente do sindicato, Carlos Decordes, o DE, é um momento difícil, histórico, mas é também de situações que a classe trabalhadora tem se superado os desafios e se fortalecido e, sobretudo, reconhecido na organização e na mobilização proporcionadas pelos sindicatos, o seu principal instrumento de lutas e resistências. E o DE ainda acrescentou que os trabalhadores que estiverem acuados e amedrontados nos primeiros meses começaram a entender a gravidade da situação, dos riscos a seus direitos, e estão reconhecendo que o sindicato é a única trincheira que resta para resistir e enfrentar tantos golpes seguidos à classe trabalhadora e à democracia brasileira, que foram proporcionados, segundo o DE, pelos interesses do grande capital, em especial internacional. A negociação coletiva em andamento para os mais de 8 mil trabalhadores da indústria plástica, segundo o dirigente sindical, é um exemplo dessa realidade. E aí o Carlos Decordes informou que a tese dos patrões é que não existem mais direitos conquistados e que a reforma trabalhista é um marco inicial para tudo, querendo eliminar até um abono de férias que existe há mais de 10 anos e acabar extinguindo conquistas sociais e de gênero que foram construídas ao longo dos anos com muita luta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Plástica e Química. A negociação coletiva com os patronais das indústrias plásticas tem rodada agendada para o próximo dia 12. Mas, conforme o representante dos trabalhadores, os empresários eleitos para representar a classe patronal estão terceirizando essa negociação e não comparecem às mesas de debates, elegendo então comissões de executivos e advogados que acabam não tendo poder de tomar as decisões. E aí, essa situação tem acontecido já há bastante tempo, o sindicato completando 35 anos aqui de lutas, de mobilização com relação à classe trabalhadora dos sindicatos químicos, plásticos e também da indústria farmacêutica, comemora 35 anos nesse momento difícil, como a gente viu aqui a fala do presidente Carlos Decordes. Ainda não foi fechada a negociação coletiva, a reforma trabalhista tem dificultado, cláusulas sociais estão sendo colocadas em discussão, que não acontecia há muitos anos, e fica os nossos parabéns à diretoria, a todo trabalhador que faz parte do sindicato, que completa 35 anos e que com certeza tem muitos motivos a comemorar nesses últimos anos, apesar dessas situações do ano passado para cá, desde a reforma trabalhista principalmente, o sindicato tem representado muito bem a categoria e fica aqui os nossos parabéns a toda a categoria e a todos os dirigentes também. Agora, falando da questão da saúde, os trabalhadores da saúde ainda não fecharam o reajuste salarial do ano passado. A situação vem se arrastando há muito tempo, a gente vem acompanhando aqui desde outubro do ano passado e até agora não aconteceu esse reajuste. O que você está vendo aí na tela é um informativo que foi feito pelo Sindicato dos Trabalhadores falando a respeito dessa situação. E aí diz o seguinte, que com o compromisso pela categoria, o Sindicato da Saúde segue na pressão em mais uma rodada de negociação com o Sindicato Patronal, intermediada pelo Ministério Público do Trabalho. No dia 25 de maio, em Criciúma, não teve avanços. E aí o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde, a presidente, que é a Gabriela Campos, informou que vamos resistir à tentativa da tomada dos direitos históricos e que o sindicato não irá aceitar a redução dos benefícios dos trabalhadores garantidos já nas demais negociações. Essa categoria, ela representa pelo menos 4 mil trabalhadores distribuídos em 15 hospitais de Criciúma e região. E as principais reivindicações são piso salarial de R$ 1.377, quando a oferta patronal é de somente R$ 1.267, um piso baixo, inclusive menor que o piso mínimo estadual. Outro pedido é reajuste salarial, a inflação e mais 5% de aumento real. A inflação foi de 1,83% e os hospitais ofereceram a inflação e mais
0,67% de ganho real. E aí, segundo o sindicato, é uma oferta, entre aspas, na fala do sindicato, miserável para quem salva vidas durante gastos básicos, diante de gastos básicos consumidos com suas famílias, sem contar a inflação divulgada, que também é questionada pelos sindicatos. O outro pedido é um vale alimentação de R$ 100, que atualmente passar para R$ 170, que até agora a oferta dos patrões foi de R$ 125. E outra coisa que está sendo questionada nesse informativo que está aí na sua tela, diz que no informativo divulgado pelos hospitais, a afirmação é de que eles têm pagado antecipação salarial do INPC em novembro e que isso não é verdade e que somente pagaram a data base no mês certo e foram apenas 3 hospitais, os demais até agora não receberam. Essa é a discussão já antiga que o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde tem travado com hospitais aqui da nossa região. São 15 hospitais, 4 mil trabalhadores e a situação se arrasta desde novembro do ano passado e é discutida agora no Ministério Público do Trabalho, mas até agora a gente não tem uma previsão de quando isso vai ser fechado, quando esse acordo vai ser firmado, quando os trabalhadores vão receber esse reajuste que já era para estar sendo pago desde outubro do ano passado. E uma última informação para a gente fechar diz respeito aos trabalhadores dos cartórios. Eles garantiram 2,5% de reajuste acima da inflação, que foi de 1,81% na negociação coletiva desse ano. A data base foi fevereiro e o retroativo de fevereiro a maio, aquilo que os trabalhadores já deveriam ter recebido, ainda não receberam, claro, porque a negociação não estava fechada, eles vão receber agora no mês de junho. A abrangência de atuação junto à categoria vai de Imbituba a Passo de Torres e foi uma negociação bem difícil, conforme a direção do sindicato, também por conta da reforma trabalhista. O sindicato abrange 43 municípios em todo o sul do estado, concentrando cerca de 1.200 trabalhadores. Somente em Criciúma são cerca de 400 profissionais do Sindicato dos Cartórios, que agora então vão receber um reajuste salarial de 2,5%. A gente vai fechando com essas informações do Jornal do Trabalhador desta quarta-feira. Obrigada a você pela audiência, pela companhia. Obrigada por estar acompanhando e aprendendo junto com a gente essas informações tão importantes para mim e para você, trabalhador. Tenha um bom restante de semana e quarta-feira que vem a gente vem com mais informações aqui no Jornal do Trabalhador. Uma boa noite para você e um abraço. Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região.